Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família. E é um privilégio poder estar aqui com você. Eu queria apresentar a minha família. Eu vim sozinho fisicamente, mas eu sou casado com a pastora Gislane, tenho 2 filhas. Se puder colocar a foto delas aí, tá a minha família, a mulher mais linda do meu mundo. A Heloísa fez 5 anos, dia 16 de fevereiro. A Maitê tem 2 anos e meio. A herança do Senhor que Deus me deu. Minha esposa mandou um forte abraço, um beijo para toda essa igreja. E elas não estão fisicamente, mas estão aqui comigo no meu coração. E glória a Deus por isso. Obrigado, pessoal da mídia. Eu pedi em cima da hora, mas quem é competente dá um jeito. Muito obrigado. Queridos, nós estamos na conferência Cura da Alma e eu tenho o privilégio de poder estar ministrando. Eu sou pastor, mas também sou psicólogo há 15 anos. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em terapia do esquema, especialista em psicofarmacologia. E é um privilégio poder estar com você aqui, poder estar compartilhando. E hoje eu quero falar com você sobre uma mensagem. Nós vamos finalizar com a mensagem tratando feridas na alma, tá? Nós vamos estar falando sobre isso e eu quero que você preste muita atenção. Eu falei ontem, né, que a liderança dessa igreja está de parabéns, porque realmente é um tema em que eles tiveram a coragem de trazer essa conferência para não só para a vida de vocês, para as nossas vidas, mas para nos ferramentalizar, porque nós queremos ganhar João Pessoa para Jesus, amém? Só que dados do IBGE, cada 10 brasileiros, 7 têm problemas psicológicos. Então, João Pessoa não deve ser diferente. E aí, para a gente ganhar essa galera, a gente precisa estar preparado para receber essa galera. E não apenas com o poder de Deus, que é sim suficiente, mas o Senhor Deus tem a sua multiforme graça de agir, de operar. Eu queria começar lendo 1 Tessalonicenses, é o tema principal da conferência. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei ontem que você vai ver esse versículo, mas ao longo de toda a Bíblia você vai ver também, mas esse versículo ele é o mais explícito quando ele mostra a alma. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, né? Até o preletor que vai estar lá na Paz Conference falou isso agora, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E assim como Deus é trino, nós também somos. Então nós somos um espírito que habitamos em um corpo e que possuímos uma alma. Eu queria que você declarasse isso. Diga: eu sou um espírito e habito em um corpo e que possui uma alma. Só que a igreja, e quando eu falo igreja, não estou falando especificamente da Paz Church, eu estou generalizando. Óbvio que há suas exceções, mas generalizando para ficar melhor o nosso entendimento, até porque é a maioria. A igreja, de um modo geral, ela simplesmente negligenciou a alma, ela negligenciou a psique, e ela trabalhou muito o espírito, demorou até um certo tempo para ela poder entender e trabalhar o corpo, mas ela acordou para isso também. E hoje o cuidado do corpo, né, faz parte hoje praticamente da doutrina da igreja evangélica. Toda igreja, toda denominação hoje está pregando, ensinando sobre saúde, né, física, alimentação e tudo. Mas o que é que eu percebo? Eu percebo que a igreja ela ainda está no ABC quando se fala de saúde mental, ainda cheia de preconceitos idiotas,
ainda cheio de ignorância, cheio de conceitos errados acerca de psicologia, de psiquiatria. E qual é o problema? O problema é que um ambiente que é, primeiro, muitos doentes na Igreja de Cristo, negando que está doente, dizendo que está aplicando fé, quando na verdade é apenas uma negação, fuga ou esquiva. E o segundo problema é que a gente quer ganhar as pessoas, mas as pessoas vão chegar aqui com problemas psicológicos, com transtorno de ansiedade, com síndrome de pensamento acelerado, com depressão moderada, leve e grave, com transtorno do pânico, até esquizofrenia. E o ambiente que era para ser um ambiente de cura, acolhedor, acaba se tornando um ambiente tóxico, porque nós não sabemos lidar com essas fragilidades. Faz sentido para você até aqui, sim ou não? Amém. Então, eu tenho identificado isso. Eu me lembro que há 15 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, eu entendi, na minha cabeça, eu tinha um propósito muito bem definido, que eu entendi o seguinte: eu vou entrar, vou ser psicólogo, vai me ajudar como pastor, o ministério, eu já era pastor, vai me ajudar no ministério, eu vou ser um homem melhor, um pastor melhor e tal. Realmente, eu sou um pastor melhor depois da psicologia, uma escuta muito mais qualificada, muito mais empático. A minha escuta, até para ouvir pecado, hoje ela é diferente do que era antes. Hoje eu consigo olhar para uma pessoa e sei que por trás daquela pessoa não tem apenas o agora, mas tem uma história, tem um mundo. Cada ser humano é um mundo, subjetividade, etc. Porém, no meio da faculdade, eu descobri qual era o verdadeiro propósito de Deus ter me colocado ali dentro. O verdadeiro propósito de Deus ter me colocado ali dentro era um propósito mais difícil até do que melhorar um pouco. O principal propósito foi quando eu me deparei com o choque de ver a realidade da Igreja de Cristo, como a Igreja de Cristo estava anos-luz desse entendimento e como a Igreja de Cristo era extremamente ignorante acerca de psique, acerca de problemas emocionais, demonizando muitas vezes algo que é uma patologia, que é algo que precisa de cuidados. E eu entendi então que o principal propósito de Deus era que eu psicoeducasse a igreja. E foi muito difícil, porque é como se eu tivesse que limpar um terreno muito grande com um mato dessa altura, dessa grossura, com um facão cego. Então, por quê? Por causa que a igreja tem muitas crenças cristalizadas, e quando eu falo crença, essa crença é uma palavra técnica, não tem nada a ver com fé, tá? Só para você entender. Então, a igreja tem muitas crenças cristalizadas, irreais, distorcidas, disfuncionais acerca da psicologia, muito preconceito e um entendimento errado de que quem adoece emocionalmente é um crente inferior, ou de que está com o demônio e tal. E aí nós normalizamos doença física. Então a pessoa chega na igreja com um câncer, e aí a gente ora por ela, a gente amaldiçoa o câncer, faz a campanha de oração, mas é muito mais fácil dizer para ela: olha, procure um médico, procure um oncologista. A pessoa chega com a depressão grave, a gente diz que é demônio. Simplesmente isso. Então a gente vai ver que isso é um problema. Às vezes o próprio linguajar cristão, o crentez, se torna tóxico. Às vezes você pega uma pessoa desanimada, melancólica, desiludida, cheia de desesperança por causa de um adoecimento mental, e você tem que ter fé, você tem que aplicar fé. E tudo que essa pessoa queria era realmente poder aplicar fé, mas ela está adoecida, ela não consegue. E aí essas palavras que eram para ajudar acabam sendo tóxicas e colocando ela muito mais para baixo. E, glória a Deus, eu já tenho visto frutos. Nós começamos um trabalho de psicoeducação. A primeira palavra que eu preguei num domingo na nossa sede em Fortaleza foi sobre saúde mental. E dali eu comecei um propósito, um projeto de influenciar. Hoje, nossa igreja de Fortaleza, nós temos pelo menos uns 15 profissionais de psicologia. Tem outro pastor que se formou psicólogo agora. E para a glória de Jesus, esse mês agora que vem, o mês de abril, nós vamos começar um projeto pioneiro em muitas pastores. Eu não sei se é a única, mas assim,
Na grande maioria, em Fortaleza, agora em abril, nós vamos estar começando um projeto de plantão psicológico com todos os nossos voluntários que trabalham na área da psicologia e da psiquiatria. E para mim é muito bom ver a igreja crescendo nessa área. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso? Aleluia! Louvado seja Deus. É muito bom para mim ver pessoas chegando na igreja com algum problema psicológico e ela não se sentir um crente inferior, ela não se sentir que tem um demônio dentro dela e que ela vai manifestar a qualquer momento. Pelo contrário, é muito bom para mim ver essa pessoa chegar, ser acolhida e receber a cura do Senhor, seja de forma milagrosa, sem profissional, ou seja, com um profissional. O importante é que sejamos curados. Então, isso para mim é muito, muito, muito gratificante. Tem um texto em Salmos 147, versículo 3, que diz assim: o Senhor cura os corações atribulados, e Ele lhe enfaixa as feridas. Essa palavra coração, ela é alma, ou psique, tá? Então, olha só, Deus, Ele cura a nossa alma. E também, pessoal, foi bom ler esse versículo, que eu me lembrei de falar algo. O meu propósito também, o propósito dessa conferência, não é dizer, ou ainda que indiretamente, que Deus não cura a alma. Não, pelo contrário, Deus cura tudo. Amém? O Senhor Deus cura tudo. Se o Deus que cura um corpo físico, uma lepra já apodrecido, o Deus que cura o espírito, que a pior doença que tem é a doença do espírito, que é o pecado, é um Deus que pode curar a alma. Mas, do mesmo jeito que Deus cura um canceroso, muitas vezes através de um tratamento, e é um milagre. Eu já vi pessoas desenganadas serem curadas. É um milagre, não é porque a pessoa fez um tratamento que não é um milagre. É um milagre, e glória a Deus por isso. Eu estava conversando com uma jovem, eu fui pregar numa cidade do interior do Ceará, e eu estava conversando com uma jovem, e ela disse: pastor, eu fui diagnosticada com transtorno afetivo bipolar, e eu fazia tratamento, mas eu orava, eu pedi oração ao meu pastor, à minha discipuladora, e eu fui agora recentemente, já nas sessões de psiquiatra, e ele olhou para mim e ele disse: olha, já faz um tempo que eu te acompanho e eu vejo assim, algo diferente na tua vida. Eu quero até retirar isso aí. Eu quero dizer para você que você hoje não apresenta comportamento, sintomas do transtorno. Você pode dizer que você é uma pessoa normal, funcional. Aliás, você é uma pessoa completamente funcional nessa área. Ela foi curada de forma sobrenatural. Não é porque ela fez o tratamento que ela não foi curada de forma sobrenatural. Agora, em Fortaleza, nós tivemos um caso muito interessante, muito lindo, um grande milagre. Agora, no início do ano, uma família que está conosco lá desde o início da igreja, os filhos eram crianças, hoje já são 2 homens adultos, um já está casado. A mãe deles, que sempre trabalhou ali na atmosfera da nossa igreja, ela teve um câncer no sangue. Não, segundo o que o filho me falou para mim, eu não entendo, aí já é medicina, eu não entendo, mas o médico disse que não era leucemia, mas era um tipo de câncer no sangue. E eu perguntei, o filho dela, né, um dia, um domingo, eu perguntei: como que está a sua mãe? E ele disse, com lágrimas nos olhos, ele disse: pastor, o médico praticamente desenganou a minha mãe. 93% das células sanguíneas da minha mãe hoje são cancerígenas. Então, realmente, ela está completamente desenganada, estava com água nos pulmões, foi entubada. E no domingo, o pastor Sandro, então, convocou a igreja e parou até a parte do culto, separou uma parte do culto para orar por essa irmã, e toda a igreja orou pela irmã, amaldiçoamos aquela doença em nome de Jesus, declaramos a cura. Na segunda-feira, os pulmões dela já começaram a secar, até o final da segunda já estavam completamente secos. 15 dias depois, essa senhora já estava em casa, e hoje, nesse exato momento, ela está lá na nossa igreja cultuando o Senhor. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia, aleluia.
ela estava hospitalizada, ela fez o tratamento, mas não é porque ela fez o tratamento que não foi uma cura milagrosa. Você concorda comigo, sim ou não? Com a nossa mente é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Nós temos que entender, quando a gente fala de trauma, nós temos que entender o porquê o nosso passado pode nos travar, pode nos paralisar. E o nosso passado, ele pode gerar um impacto no nosso futuro hoje, comportamental, emocional, mesmo nós sendo cristãos, mesmo sendo cristão, mesmo sendo novas criaturas em espírito, mesmo as coisas velhas tendo passado, mas em alguma área da nossa vida, em algum compartimento da nossa vida, pode haver algo do passado que não foi trabalhado, um trauma, e que nós mesmos não demos acesso a Cristo. Porque não é que Jesus ele não tenha feito a obra completa ou não possa fazer a obra completa. É porque a medida da ação de Deus na minha vida é proporcional à medida da minha entrega. Você poderia repetir isso comigo? Diga: a medida da ação de Deus na minha vida é proporcional à minha entrega. Aleluia, é isso aí. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Sim ou não? Estou fazendo aqui uma linha de raciocínio para que todo mundo entenda, tá? Até quem não veio ontem. Então, não é que em nenhum momento eu quero dizer que o Senhor Jesus, Jesus entrou na minha vida, pastor, e ainda tem alguma coisa? Eu não sei, é você que sabe. Porque eu preciso dar acesso a Ele em todas as áreas. Será que eu dei? Será que eu permiti? Porque o propósito de Deus não é descartar, é resgatar. Não é reprimir, é redimir. Diga: o propósito de Deus não é reprimir, é redimir. Então, às vezes, a lembrança, às vezes o trauma, ele vai para uma área de esquecimento, que a psicanálise vai chamar de recalque. Como o senso comum é interessante, né? Abrindo um parênteses. O que é recalcado para você? É uma pessoa, né? Ai, recalcado. Pois é, tem nada a ver com a palavra, nada. Como é que essas coisas vazam, pessoal? Tão errado desse jeito. Recalque foi algo que foi na psicanálise, é algo que foi, eu vou usar uma linguagem do senso comum, foi escondido, botado para debaixo do tapete. Em alguns casos, a pessoa nem lembra mais. Só que isso não é saudável. Porque o que é saudável? O saudável não é eu recalcar o trauma. O saudável é eu ter acesso a ele e trazer luz sobre ele. Amém? Tá dando a entender, sim ou não? Então, gente, por favor, nunca mais use a palavra recalcado para alguém que é estranho. Recalque não é isso, tá? Recalcados são conteúdos inconscientes, na maioria das vezes traumáticos, que são esquecidos ou colocados de canto para tentar nos preservar de dor. Tá? É isso. Muito bem. Então, o propósito de Deus não é isso. O propósito de Deus não é esconder, não é reprimir, não é recalcar. O propósito de Deus é redimir. Eu falei ontem que a ciência não nega Deus, ela o revela. Interessante, o propósito da terapia é a mesma. Um dos propósitos da terapia é fazer com que o paciente ou o cliente, vai depender da abordagem do psicólogo, tenha acesso ao conteúdo que está escondido, que gera dor. Para que, através desse acesso bem manejado, ele seja curado, apesar de que a psicologia não usa essa palavra curado, mas eu vou usar aqui, em nome de Jesus. Amém?
Então, olha como a mesma coisa de Deus. Deus não quer que a gente esconda nada. Deus quer trazer luz em tudo. Eu queria falar com vocês também sobre a neurociência do trauma. Como que a nossa mente lida com o trauma, tá? Eu queria que você prestasse muita atenção. E se você achar que eu estou indo um pouco rápido, alguma coisa assim, você pode, eu dou liberdade de se levantar a mão, pedir, pastor, vai devagar. Eu sei que é um conteúdo um pouco denso, está resumido aqui. Eu vou tentar usar palavras do senso comum também para ajudar, tal. Não vou usar muitas palavras técnicas para poder você entender bem, porque o propósito aqui não é uma palestra. O propósito é que Cristo tenha acesso a todas as áreas da tua vida, da tua mente. No final, nós vamos orar aqui. Nós vamos orar. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui, nós vamos orar. E você vai ver como muitas coisas na tua vida vão ser diferentes a partir de hoje. Deus falou isso para mim. Eu estava orando e Deus falou isso para mim. Eu acho até que eu vou terminar agora já para a gente orar. Não, estou brincando. Então eu quero falar sobre a neurociência do trauma. Como que a nossa mente lida com o trauma? Primeiro, um trauma. A palavra para trauma é ferida. Diga ferida. É a mesma palavra para ferida. Um trauma, o que é um trauma? Tá resumido, mas só para você entender. O que é um trauma? É a mistura de um fato, uma experiência vivida com uma memória, um sentimento negativo. Então, o que é um trauma? Um trauma, ele é a mistura de um fato, uma situação vivida, uma experiência vivida com uma memória, com um sentimento negativo que acontece em nós, tá? Essa memória, esse sentimento negativo, ele cria uma nova via neural em nosso cérebro. Para você entender, todo trauma, ele cria uma nova via neural no cérebro, que é como se fosse um novo caminho. E na maioria das vezes, ou sempre, esse caminho, ele é cheio de buracos, ele é cheio de mato, ele é cheio de sujeira, ele é um problema. Então, um trauma, estou falando devagar e repetindo, que é para você entender, é uma mistura, é uma junção de uma experiência vivida com uma memória, um sentimento negativo. E todo trauma, ele gera uma nova via neural. É por isso que traumas vêm acompanhados de mudança de comportamento. É por isso. Porque inconscientemente, a pessoa acaba seguindo aquela nova estrada que foi aberta. E que na grande esmagadora maioria das vezes é uma estrada disfuncional ou adoecida, tá? Então, todas as vezes que nós nos deparamos com um fato e um sentimento que nos colocou em risco, que nos colocou em ameaça, que nos violou, que nos fez mal, que foi extremamente doloroso, o nosso cérebro, ele privilegia aquilo. Para quê? A tentativa do cérebro é de nos proteger. O cérebro, ele coloca aquilo em evidência, coloca aquele conteúdo em um lugar de evidência, para que eu me lembre e não me submeta mais à experiência semelhante, aquela experiência que me prejudicou, que me fez mal, que me violou, que me agrediu, que me abusou. E quanto maior a carga emocional, mais fixa o trauma se torna. Tá dando para entender, gente? Sim ou não? Seja sincero. Tá dando? Posso ir para frente? Amém? Amém. Aleluia. Muito bem. Eu quero dar agora alguns exemplos de experiências traumáticas. Abusos físicos. Então, por exemplo, eu já vi casos
de adultos que o pai ele até reconhece, puxa, pastor, meu pai, a minha mãe, eles me amavam, mas erraram na dosagem da peia. Então, sem querer, os pais erraram a dosagem e o que era para ser uma disciplina se transformou em quase um espancamento. Isso pode gerar um trauma. Abusos sexuais. E falar em abusos sexuais, eu quero abrir um parênteses. Tem muitos pais de criança aqui. Pessoal, abuso sexual não é só um adulto, um infeliz, tocar em partes íntimas da criança, colocá-la no colo de forma erótica, ou fazê-la tocá-lo de forma sexual. Não é só isso. Todo conteúdo de nudez, todo conteúdo erótico, seja uma imagem, uma foto, um filme relacionado à sexualidade para uma criança é um abuso. Deu para entender ou não? Sexo e criança é água e óleo. Até um beijo de língua mais quente, a criança não deve presenciar. Não é determinante, mas o ideal é que ela não presencie. Vou dizer outra coisa. O corpo nu do oposto. Então, por exemplo, e se já aconteceu com você, com seu filho, sua filha, não se sinta culpado. Estou ensinando, no final nós vamos orar. Mas, por exemplo, eu sou pai de menina. Então, meu corpo é oposto ao delas. As minhas filhas nunca me viram nu. E nunca verão. Eu tomo banho com elas de sunga. Porque é determinante, vai gerar um transtorno? Não é determinante, mas eu prefiro não arriscar. Por quê? Porque o meu corpo de adulto, ele é muito erotizado para uma criança. A mãe de menino, o ideal é que o seu filho não tenha acesso à sua nudez. Porque sexo, nudez e criança é água e óleo. Amém ou não amém? Por isso que uma criança não pode ficar em YouTube, em Netflix, seja o que for, sem supervisão. Por quê? Porque de repente aparece ali algo que nem é pornográfico, mas é sexual. A criança não deve ter acesso. Ela não deve ter. Então, nós temos que ter esse cuidado. Tudo que é sexual agride a alma de uma criança. Repita comigo, diga: tudo que é sexual agride a alma de uma criança. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Amém, Jesus? Então, uma outra experiência traumática, abandono, desamparo, pessoas que foram abandonadas na infância. Geralmente o trauma ele é internalizado na infância. Na minha abordagem psicológica a gente chama de crença. Lembra que eu falei que a palavra crença é uma palavra técnica, né? Não tem nada a ver com fé. Então, crença, as três principais: desvalor, desamor e desamparo. E a gente aprende que nós olhamos para o mundo sempre pela ótica da nossa crença. Ou seja, da nova via neural. Então, homens, mulheres, crianças abandonadas pelo pai, isso pode gerar um trauma e gera medo. Às vezes, uma criança que passou por uma situação de muito medo na infância, de uma situação assim, um medo
drástico, isso pode gerar um trauma. Deixa eu contar um fato. Na minha casa, a minha sogra estava grávida a minha cunhada é primeiro filho dela. Ela tem 3 filhos. A minha cunhada mais velha, aí tem o meu cunhado, a minha esposa e a mais nova, caçula, igual eu. Aí ela estava grávida da filha mais velha. E ela, eu não me lembro agora os meses, eu não me lembro. E ela vinha do trabalho. E ela tá indo grávida por volta de 6 horas da noite. E ela começou a perceber que tinha um homem a seguindo. E imediatamente, sistema de luta e fuga. E ela teve um medo muito grande. E não só por ela, mas pela criança e tudo. Pensamentos catastróficos, porque aquele homem poderia fazer qualquer coisa. Lembra que quem estava aqui ontem, lembra que eu falei sobre a psique intrauterina, né? E a criança sente tudo. Graças a Deus ela não foi roubada e tudo, mas a carga de medo estava ali, foi passado para a menina. A minha cunhada nasceu todos os dias às 17h59. Ela começava a chorar e a gritar copiosamente. E a minha sogra não sabia o que fazer, era uma coisa assim que não sabia o que fazer, ia para vários médicos e tudo, e nada. Graças a Deus, Deus levantou bons profissionais que não pescaram na faculdade, e ela pegou um bom profissional, e quando ela chegou para esse profissional, também não me lembro agora, irmãos, que eu não ia contar esse testemunho, o Espírito Santo me trouxe agora, eu não me lembro se foi um psicólogo, um psiquiatra, não sei quem foi. Sei que ela pegou uma figura lá, muito competente, e a figura perguntou para ela, quando a senhora estava grávida da sua filha, teve alguma situação, tal, ela contou, estou resumindo a história, ele disse, a senhora faz o seguinte, nosso corpo tem vasos sensoriais ligados ao nosso cérebro e que passam mensagens. A senhora vai fazer o seguinte, todos os dias, às 5h40 da tarde, antes dela começar a chorar. Interessante essa direção, a senhora vai ficar sem roupa. E ela também. E a senhora vai trazer ela para o seu corpo, próximo do seu coração. E a senhora vai ficar com ela ali, em um ambiente de calma, de tranquilidade. E a senhora vai fazer. Todos os dias a senhora vai fazer isso. Corpo com corpo, pele com pele, batimento com batimento. A minha cunhada foi curada. Eu também não me lembro quanto tempo demorou, mas foi questão de 1 mês e meio, mais ou menos. A criança parou de chorar. Por quê? Porque havia um trauma já naquela criança, antes mesmo dela nascer, causado na gestação. Por causa de uma descarga de medo violentíssima. Uma outra coisa que pode gerar, outra experiência que pode gerar traumas, exposições a conteúdos sexuais, eu já falei, bullying. Dependendo do nível do bullying, pode realmente traumatizar, gerar um trauma muito forte. Inclusive, não é divulgado isso, mas índice de suicídio entre adolescentes, o bullying está entre um dos primeiros lugares, né? Dependendo do nível do bullying sofrido, aquela bem pejorativa mesmo, aquela que humilha, que realmente vai e humilha o outro adolescente ou a outra criança, aquilo ali realmente pode gerar um trauma muito forte, complexos de inferioridade, baixa autoestima, disfunções de comportamento, e, enfim, é uma coisa muito séria. E tem muitas outras, eu separei só algumas, as principais. Uma outra coisa, palavras depreciativas dos pais. Eu falei aqui ontem o seguinte, eu falei que as crianças, elas são uma folha em branco. E quem está desenhando nessa folha não são elas, somos nós. Amém? Então, não é o seu filho, não é a sua criança que está desenhando a autoimagem dele, a identidade dele. Quem está desenhando é você. Então, que desenho você está fazendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Como que eu chamo, quais as palavras que eu libero sobre ele, como que eu trato ele,
Será que eu estou trabalhando a autoestima dele, fortalecendo? E eu queria dizer uma coisa muito chave para pais, né? Pais de menina, principalmente. O homem é o principal responsável por afirmar a identidade sexual dos filhos e principalmente das meninas. Uma outra coisa que o homem ele é fundamental é afirmar a autoestima da menina. Então, por exemplo, você vai ver muito adolescente carente, a carência extrema. O homem, ele tem uma função importante no suprir essa carência. Do menino também, mas da menina, de estar sempre elogiando, pondo no colo, amando. O pai, ele é o primeiro homem da mulher. É o pai. Então, e ela, inconscientemente, vai reproduzir essa figura. Então, que tipo de pai que eu sou? Há um risco muito grande da minha filha, inconscientemente, procurar um homem como eu sou. E aí, vai ser bom ou não? Então, isso é muito interessante. Então, é muito importante estar sempre afinando. A mãe, a mulher, tem uma importância muito grande nas emoções da criança, no amor. Então, a mãe, ela é fundamental na criação de na internalização de uma crença de amor, da criança se sentir amada, valorizada. Isso é muito importante. Por isso que a família é muito importante. Por isso que Satanás, ele tenta destruir a família. Então você vai ver muitas menininhas por aí, carentes, e se envolve com qualquer um, vai para qualquer lugar. Faltou o quê? Faltou um pai, um homem, para preencher esse vazio, para declarar que ela é princesa do Senhor, que ela é amada, para pôr ela no colo, para beijar, para elogiar o cabelo dela, para elogiar o corpo dela, o nariz dela, a boca dela, a orelha, tudo. Amém, pessoal? Isso vem lá de trás. Vem lá de trás. Então, quando essas palavras depreciativas, então às vezes tá ensinando o menino, aí sai um burro sem querer. Deixa de ser burro. É terrível, é terrível. Ou então, sem querer, esse menino, tu não sabe fazer nada. Pede uma coisa para a criança, aí a criança fez errado. Menino não sabe fazer nada. E aqui, uma vez, não é determinante, mas fica falando, a criança vai internalizando aquilo, vai internalizando a mentalidade de que eu não sei fazer nada. E aí vai gerando nela uma crença de incompetência. E para lidar com a crença, com o trauma, ela vai desenvolver uma atitude compensatória, que na maioria das vezes é disfuncional. Então, cuidado, ensinando o menino está tendo dificuldade. Meu filho, você é um gênio. Você vai conseguir. Ou então, errou e tal, meu filho, minha filha, você sabe, você tem condições. Está errado, vamos apagar, vamos fazer de novo. Você sabe, você é inteligente. Você está afirmando. Entendeu? Ela errou, você não vai dizer que acertou. Não, está certo. Papai, o nome é Genésio ou é Jesus? Não é Genésio. Não, você não vai dizer que está certo. Mas existem formas e formas. Você vai dizer, filho, está errado. Mas você sabe fazer certo. Você é inteligente. Você sabe. Vamos lá, é assim. Diferente. Menino, é assim não, você é burro. Eu já te ensinei um monte de vezes. E aquilo. E outras palavras mais que eu não estou lembrando agora. Então você não precisa concordar com o erro, mas você pode fazer de uma forma afirmando a inteligência, afirmando a criança foi e errou. Meu filho, faça isso aqui, fez errado, ou deu errado. Eu pedi uma vez a minha filha maior para pegar um copo de água para mim, e ela é muito esperta, mas foi e ela pegou o copo errado, que eu tinha pedido no de plástico, que ela pegou no de vidro. Porque criança quer fazer igual adulto, né? Pegou no de vidro e quebrou. Eu fui lá, estava tudo bem. Aí na hora você está relaxado, a tentação é brigar. Menino, você fez errado. Mas eu me lembrei disso. E o que eu fiz? Falei, filho, o papai falou que era de plástico.
Não era o de vidro. Mas tudo bem, na próxima vez você vai fazer correto, porque você é inteligente, você sabe o que é para fazer. É diferente. É diferente. Porque eu corrigi o erro, mas logo em seguida eu afirmei. Eu afirmei ela. Então nós temos que afirmar os nossos filhos, suas qualidades, suas potencialidades. Isso é muito importante para que ele esteja uma mente saudável lá na frente. Amém? Glória a Deus. Então, é muito comum que a gente comece que uma pessoa traumatizada, mesmo que ela tenha recalcado, mesmo que ela tenha jogado para debaixo do tapete, ela seja dominada. É o meu despertador aqui, dizendo que já está perto de eu terminar. Então, mas não está não, tá? É longe. Então, ela pega e... Mesmo que, não tô sentindo nada. Parece aquela piada do pintinho, né? Como é que tá aí, pintinho? Não tô sentindo nada. Não tô sentindo os pés, não tô sentindo as mãos, não tô sentindo nada. Não, às vezes a pessoa não tá sentindo nada, mas ela porque ela recalcou. E aí o que acontece? Tá ali. E aí domina, governa as emoções, né? Nós passamos a olhar para o mundo com a lente da crença, daquilo que foi internalizado. E o que acontece? A pessoa chega na igreja, se entrega a Cristo, Cristo começa a agir na vida dela, mas ela não entrega tudo. E ainda fica alguma coisa. Aí eles respondem aos estímulos e às situações da vida, não a partir da sua fé e da sua convicção apenas, e a partir daquilo que Deus está lhe pedindo, mas eles reagem também a partir dos traumas que tem na vida deles, que eles não trataram, nem deram acesso para serem tratados. Então, uma pessoa viveu uma situação que marcou a alma dela, e mesmo Cristo tendo entrado na vida dela, e já ter mudado muitas coisas, mas por falta dela ter dado acesso a algo que ainda falta, ela continua sendo guiada em algumas situações por aquela crença ou por aquele trauma. Então, o trauma, ele tem um poder de governar a nossa vida. Ele tem. Um trauma, ele tem o poder de limitar a nossa vida. De nos impedir de viver tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Novas experiências poderosas. Por quê? Porque o trauma, muitas vezes, faz com que venhamos nos fechar para relacionamentos profundos, para relacionamentos de confiança, para relacionamentos mais íntimos e etc e tal. Isso é muito sério. Uma vez eu me lembrei agora de um caso. Eu atendi no consultório terapêutico uma mulher que a demanda dela era ansiedade, mas na verdade o problema era outro. A demanda nunca é o que o paciente diz, sempre é outro. E aí, é porque a demanda é exatamente o ponto cego, né? Então ela está enxergando algo, mas na verdade é outro, bem pior. Então, ela chegou na ansiedade. A história de vida dela atual, como que era? Essa mulher, ela não se envolvia com nenhum homem solteiro. Ela só se envolvia com homens casados. Então, se ela se interessasse por um homem, ela dava um jeito de saber se ele era solteiro ou casado. Se fosse solteiro, ela não queria. É meio estranho isso, né? Pois é. Sabe por quê? O trauma. Lembra que eu falei que o trauma tem poder de governar a nossa vida? Lembra que eu falei que o trauma ele cria uma nova via neural? Lembra disso? Muito bem. O que foi que aconteceu com essa figura, com essa criatura? E aí, interessante, porque eu como crente, eu como cristão e também como uma pessoa madura, eu ficava pensando, rapaz, o que é que passa na cabeça de alguém, seja homem ou mulher, de se submeter a ser um amante, meu irmão? Tem tanta gente solteira querendo amar alguém e a pessoa se presta o papel de ser um objeto. E eu tinha curiosidade, acredito, de entender a cabeça de um amante. Pronto, peguei um amante.
no consultório, né? Não corte isso aí, bota a frase toda, tá? E aí... aquilo ali para mim foi fascinante. Uau, que estudo de caso. O que aconteceu com essa figura? Ela tinha 16 anos de idade, já era uma garota que administrava uma empresa junto com a mãe, bem-sucedida, linda, cheia de alegria, cheia de vontade de viver, querendo viver o mundo, querendo casar, querendo ser feliz. Conheceu o príncipe encantado, o homem da sua vida, amou este homem, criou sonhos com ele, uma das empresas passou para o nome dele, ela começou a comprar todo enxoval, enxoval que fala? De casamento e tudo e tal. Esse malandro por trás, o que ele fazia? Ele foi comprando com o cartão dela, com o cartão da empresa. Ele pegou a empresa que ela tinha dado para ele, ele traía ela, e ele estava, na verdade, ele era um psicopata, ele estava, na verdade, enganando ela. E ele fez algo que foi... E aí o ápice foi o seguinte: chegou o grande dia do casamento, tudo bancado por ela, pela família dela. Ela tinha 19 anos, ficou 3 anos, tudo bancado por ela. Chegou o grande dia, lá vem ela com o pai... Mas o marido não tinha chegado, né? O noivo. Cadê o noivo? Resumir, o cara nem apareceu. O cara tomou a empresa dela, depois ela viu que tinha uma dívida quase que milionária e ele desapareceu do mapa. Lembra que eu falei que todo trauma cria o quê? Uma nova via neural. A partir daquele dia, inconscientemente foi internalizado na mente dela um medo de se envolver com um homem solteiro. Por quê? Porque se envolver com um homem solteiro, a probabilidade dela se dar mal era maior, dela ter uma relação mais profunda e se dar mal na cabeça dela, tá? Era maior. Com um homem casado, não, vai ser sempre superficial, então eu tô segura. Pois é. O negócio é sério, né? Então, se ele é casado, não vai ter como a gente ir mais longe do que isso aqui. Então, eu estou segura. Eu estou segura. Só que você lembra que eu falei que a nova via neural, ela é o quê? Disfuncional. E aí a gente foi trabalhar com essa figura, né? E eu me lembro muito que eu saí às vezes daquela sessão e algumas vezes eu chorei, sabe? Eu entendi a cabeça, mas eu chorei, fiquei triste. Eu não podia pregar o evangelho para ela, porque lá dentro, né, nós não podemos falar de igreja, tudo, somos muito perseguidos, inclusive. Mas foi desafiador. Eu não consegui terminar o tratamento com ela, porque ela acabou vindo com um padrão de comportamento para mim também, e eu achei mais seguro, então, encaminhar ela para uma mulher. E aí eu fiquei apenas, acho que 4 ou 6 meses com tratamento com ela. Mas isso é uma prova de que o trauma, ele realmente cria uma nova via neural na mente da pessoa. Mas eu queria ler com você Lucas capítulo 15, versículo de número 8 e 9. Olha só o que é que diz aqui. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Diga glória a Deus. Essa parábola, ela nos mostra muito bem que a gente pode até ter perdido uma parte de nós em algum lugar. E aí eu quero falar com você que está aqui nessa noite. Você pode ter perdido uma parte de você em algum lugar, 10%, por causa de uma experiência traumática, 20%,
30%, 40%, não sei. Mas a Bíblia diz que essa mulher colocou o quê? Luz. Acendeu uma lâmpada. Ela acendeu uma lâmpada. Podemos ter perdido uma parte de nós em algum momento da nossa vida. E talvez você está vivendo apenas de forma parcial, mesmo em Cristo. Mas o Senhor Jesus, Ele nos resgata. Não para vivermos parcialmente, mas para sermos completos, para sermos plenos. Amém? Mas nós precisamos permitir que Deus acesse esse lugar. Que Deus tenha acesso. Precisamos permitir que a luz tenha acesso a esse local. E eu queria ler, não vai sair no slide, eu quero ler Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Anota aí, diz assim: de novo lhes disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Assim como aquela mulher pegou a lâmpada e ela foi onde tinha se perdido. O Senhor Jesus quer iluminar a área da tua vida que você possa ter perdido algo. Ainda que pouco, ainda que uma dracma, é pequeno. Ele quer acender essa luz aí. Amém? E o caminho para lidar com esse passado de forma saudável. Primeiro, deixe a luz de Cristo ter acesso. Mas vai doer, deixa doer. Remédio bom é remédio que arde. Já não se fazem mais metiolate como antigamente. Hoje não arde mais. Na minha época, minha mãe botava, eu saía correndo. Eu andava de patins. Eu ralei tanto o joelho, irmãos. Não tem ideia. E a minha mãe, ela era meio brava. Então, se eu chegava em casa, mãe, que é isso? Já ralou o joelho? Pô, peraí. Não, mãe, bota metiolate. Não, vou botar. Falei para você andar. Rapaz, já não se fazem mais metiolate como antigamente. Mas era bom. Era ruim, mas era bom. Deixa Deus ter acesso. Deixa o Espírito Santo trazer a luz hoje. Talvez está escondido, está lá no cantinho. Não queria, nem lembrava mais. Não, esquecer não cura. Está escuro, deixa luz, traz luz. Traz luz. Segundo, o caminho não é ressentir, é redimir. Ressentir, ficar ressentido, é sentir de novo. Redimir é criar algo novo. Você não precisa ficar ressentindo o que aconteceu. Deixa Deus redimir. Deixa Deus criar algo novo. Deus pode criar algo novo na tua vida. Criar uma nova lente para o mundo, na sua vida. A lente de Cristo, ela nos redime até a visão de morte. O apóstolo Paulo diz, Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo. E a morte, Paulo, é o quê? A morte é lucro. A morte é lucro. A mágoa, o rancor, o ressentimento, ele reforça o trauma. Mas você sabia que quando nós liberamos um perdão, nós criamos uma nova via neural. Você sabia que o perdão ele é uma nova via neural? Só que uma nova via neural funcional. É por isso que ele traz tanto alívio. É comprovado cientificamente que a amargura, que o rancor, o ressentimento, desenvolve até câncer. E o perdão, ele não é a anulação daquele caminho que tinha. Perdão é a vitória da graça sobre a culpa. Perdoar não é ter ausência de culpa. Não é esquecer a culpa do que aconteceu, não. Porque onde não há culpa, não há perdão.
Não temos que esquecer o que nos aconteceu. Nós temos que liberar a luz do perdão sobre a dor. Amém? Amém. Nessa noite, Deus quer redimir o que foi perdido. Não sei o que foi perdido. O que você perdeu? O que o trauma te roubou? A tua autoestima? A tua confiança? A tua mansidão? A tua alegria? A sua coragem? Sua perspectiva de futuro? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. O Senhor Jesus quer restaurar o que o trauma tentou nos roubar. Tem traumas que tentam roubar até a nossa identidade. Jesus quer restaurar. Tem uma frase que diz assim: ferida fechada, ministério aberto. E a vida é feita de cicatrizes. Uma cicatriz não fala de algo ruim. Cicatriz testemunha que a vida venceu a morte. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para Tomé e ele diz: olha aqui, cicatriz não é algo ruim. Cicatriz é que você venceu. Deixa Jesus liberar esse óleo. E eu quero dizer para você o seguinte: lembrar de uma frase que eu falei ontem. Lembre-se, extraordinariamente, Deus cura por meio de milagres. Mas ordinariamente, Deus cura por meio de tratamentos. Se necessário for, procure ajuda profissional, porque Jesus usa profissionais. Ele vai começar hoje, mas se no seu caso for necessário, isso não vai deixar de ser milagre, mas você vai ser curado. Diga glória a Deus. Eu vou ler novamente a frase. Acho que está aí, né? Extraordinariamente, Deus cura por meio de milagres. Ordinariamente, Deus cura por meio de tratamentos. Essa frase, ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Eu queria que você colocasse de pé